E aí, galera da página Time Ciro Gomes, aqui é Paulo Henrique Faria novamente com uma análise de conjuntura para vocês. Eu vou falar essa semana sobre os últimos resultados das pesquisas presidenciais, vou falar sobre o último debate para presidente, ocorrido lá na TV Gazeta no domingo. E vou falar também sobre os próximos passos nessa campanha presidencial. Então vamos lá. Bom, vou fazer o comentário de hoje de forma cronológica. Vou partir do infeliz facada que o Jair Bolsonaro tomou na última quinta-feira. Num primeiro momento eu confesso que eu duvidei, certo? Eu achei que possam ter criado alguma situação como o Serra criou em 2010, com aquela bolinha de papel, me enganei, é verdade. Óbvio que foi uma situação terrível, lamentável, mas como se diz, o Bolsonaro não aprendeu nada com isso, pelo jeito, né? Porque pouco depois da operação, ele ainda fez aquele gesto ridículo, né, de arma. É como o Ciro disse no último domingo, o Bolsonaro levou uma facada na barriga, mas a cabeça continua do mesmo jeito. Ou seja, ele continua idiota da mesma maneira. E muita gente, muito analista político aí, achou que o Bolsonaro ia crescer muito por conta de uma possível comoção. Só que os resultados das últimas pesquisas, sobretudo a Datafolha de ontem, mostram que as pessoas não caíram muito nessa conversa, não. Certo? A rejeição do Bolsonaro é muito grande, sobretudo no eleitorado feminino. Bom, vamos lá. A BTG Pactual eu nem vou comentar porque é uma pesquisa totalmente pró-Bolsonaro, né? Haja visto que o Paulo Guedes foi um dos fundadores desse banco, né? Então, por motivos óbvios, eles colocam o Bolsonaro muito acima do que ele está realmente. Eu vou me ater apenas à pesquisa Ibope, só em São Paulo, que foi divulgada ontem à tarde, e a principal, que é a Datafolha, que saiu ontem à noite. Bom, no Ibope São Paulo, o Ciro cresceu ainda mais, agora ele está com 11%, na frente de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que está com apenas 7%, e ele já passou assim o próprio Haddad e a Marina Silva. Agora ele está em terceiro, atrás do Geraldo Alckmin, que foi 4 vezes o governador de São Paulo, e o Jair Bolsonaro, que é o líder das pesquisas geral. Além de São Paulo, o Ciro vem crescendo regionalmente, em vários estados. Cresceu aqui em Goiás, né, na pesquisa CEPES, que é o principal instituto de pesquisas daqui, ele cresceu, ele já é o segundo, com 10% dos votos. Ele cresceu 4% no Espírito Santo, cresceu no Nordeste, cresceu no Norte. Pouco a pouco, o Ciro vai se consolidando como o segundo colocado, como aquele candidato que deve enfrentar, de fato, o Jair Bolsonaro no segundo turno. Até pouco tempo atrás, eu achava que o Alckmin ia tirar essa diferença e que ele ia representar a direita ou a centro-direita no segundo turno, mas depois de tudo que vem acontecendo, eu realmente acho que o Bolsonaro vai para o segundo turno e que quem vai representando o campo progressista é o Ciro Gomes. Bom, falando especificamente agora sobre a pesquisa Datafolha. Vocês devem ter acompanhado que o Ciro cresceu 3 pontos em relação à última pesquisa, né? Ele estava com 10 lá no dia 22 de agosto, agora aparece com 13, ele já ultrapassou a Marina, que derreteu, ela saiu de 16 para 11, está em terceiro. O Alckmin aparece em quarto com 10 e o Haddad com 9 em quarto. O que é muito expressivo esses resultados para o Ciro? Sim, o Bolsonaro, né, como vocês sabem, aumentou só 2 pontos, ou seja, não adiantou muito aquela comoção da facada. Mas por que é expressivo para o Ciro? Porque além dele ter crescido acima da margem de erro, mostra que ele pegou uma parte do eleitorado do Lula, uma parte do eleitorado do indeciso e uma parte do eleitorado da Marina, o famoso voto útil, digamos assim. E o que é muito importante se atentar é na rejeição. O Ciro, quanto mais é conhecido, já disputou 2 eleições presidenciais, governador do Ceará, ministro 2 vezes,
é um cara que está em muita evidência há algum tempo. Ele está só com 20% de rejeição, segundo dados do Datafolha. Por exemplo, o Fernando Haddad, que não é um cara tão conhecido assim, mas que muita gente já sabe que ele é o candidato substituto do Lula, ele aparece com 22% dessa rejeição. Na espontânea, também é importante salientar, o Ciro está com 5%, ao passo que o Fernando Haddad está com 4%. Ou seja, aquela história de que o Haddad ainda não é, digamos, ciente para o grande eleitorado que ele é o candidato do Lula, isso é balela, isso é conversa fiada de petista que acha que o Fernando Haddad vai dobrar de tamanho. Não vai, não vai. Acho que o teto dele é de 15%. O Ciro já está com 13%. Então façam as contas aí. Bom, o Ciro então, tem uma rejeição menor que o do Haddad, né, um grau de conhecimento maior, mas enfim, tem uma rejeição menor. Tem, lógico, estimulada maior. E se você for ver no cenário do segundo turno, ele ganha de goleada do Bolsonaro, 10% de frente, ele ganha da Marina com 6% de frente, ele ganha do Alckmin com 4% de frente, enquanto o Haddad, se vocês devem ter acompanhado, ele perde para a Marina, ele perde para o Alckmin e fica empatado com o Bolsonaro, ele fica 1% só na frente. Ou seja, o Ciro é um candidato muito mais expressivo, muito mais competitivo que o Haddad. Haja visto que o Ciro ele tem uma força política própria. Ele não depende do Lula para estar onde está. Tanto que ele já é o segundo colocado sem o apoio do PT e do Lula. Agora, o Haddad, sem o Lula, ele é o quê? Eu confesso, eu gosto do Haddad, acho que ele foi um bom prefeito, é um bom quadro, mas não tem como, gente. Ele é muito menos experiente que o Ciro, muito menos preparado do que o Ciro. O Ciro já ocupou quase todos os cargos e de maneira muito bem feita. Certo? O Haddad foi um bom ministro da educação e um bom prefeito. Só que não foi suficiente para se reeleger, né? Vocês devem se lembrar que há 2 anos ele perdeu no primeiro turno para aquele farsante do Dória. Então é isso, as pessoas devem colocar na balança se querem um cara competitivo, experiente e com força política própria, ou um cara inexperiente que tem a peste de perdedor. Ele conseguiu perder a reeleição com a máquina na mão em São Paulo há 2 anos. Além do fato de muita gente comparar ele com a Dilma. Chamou ele de poste. Certo? E aí? Será que as pessoas querem cometer um erro novamente? Certo? Então a terceira via, a mudança, é Ciro Gomes. E eu gosto de comparar muito essa situação atual com 89. Em 89, para quem não sabe, os 3 principais competidores foram Collor, que estava disparado na frente, em primeiro lugar. Aí a briga ficou entre Brizola, do PDT, saudoso Brizola, contra o Lula, o próprio Lula. O que aconteceu? O Lula foi para o segundo turno com apenas 500 mil votos de diferença. E perdeu para o Collor. O resto é história. Mas muita gente, muitos analistas que vivenciaram aquela época, dizem que se o Brizola fosse para o segundo turno, era muito provável que ele vencesse o Collor. Certo? Então pode acontecer esse mesmo erro crasso, 29 anos depois. Ou seja, o Ciro e o Haddad vão disputar votos, aí o Haddad, digamos, passa por pouco para o segundo turno, enfrenta o Bolsonaro. O Bolsonaro, que é um candidato antipetista que cresceu em cima exatamente dessa questão, vai e ganha do Haddad. E aí? E aí? O que vai ser do Brasil? O que vai ser da esquerda? O que vai ser do povo? Já o Ciro está muito claro. Em todas as pesquisas, absolutamente todas as pesquisas, ele ganha com facilidade do Bolsonaro. Já o Haddad não. Inclusive o Haddad pede para o Alckmin e para a Marina, com certa vantagem. Pro Alckmin mesmo ele perde com uns 14 pontos de diferença. Então, enfim, fica aí a sugestão, até para o voto útil para amigos petistas e lulistas. Bom, vou falar agora também sobre o último debate lá na TV Gazeta. Novamente o Ciro foi o grande destaque, foi um cara, foi muito ponderado, ele conseguiu propor as coisas, conseguiu dar boas alfinetadas
no Álvaro Dias, sobretudo no Alckmin, né, com a questão lá do Museu do Ipiranga, que simplesmente o Alckmin cortou a verba, né, então é daqui para ali para acontecer outro desastre, né, como aconteceu lá daqui 2 domingos passados lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Então, assim, é isso. O Ciro ele conseguiu novamente passar suas ideias, né, ele conseguiu fazer esse contraponto ao Temer, que é representado pelo Alckmin e pelo Meirelles, e ele mais uma vez se mostra o candidato mais simpático, né? E saiu aí algumas constatações que ele foi o candidato que mais chamou a atenção de forma positiva dos indecisos, certo? Além disso, ele foi campeão de interações no Twitter e no Facebook, né? Vocês devem ter acompanhado aí, ele teve mais de 45% das menções de todos os participantes no último debate, né? O Bolsonaro não foi, o candidato do PT também não, mas enfim, o Ciro tomou conta. Nesse acumulado dos 3 primeiros debates, nas sabatinas, o Ciro, sem dúvida nenhuma, foi o que mais ganhou, foi o que mais saiu melhor, haja visto que ele cresceu, né, nas intenções de voto. Isso não é por acaso, né? Soma-se a isso a ótima proposta de tirar o nome das pessoas do SPC. Isso pega, isso pega. Isso tem muita adesão das pessoas. E a tendência agora é do Ciro crescer cada vez mais, porque o potencial de voto dele é muito grande. Muito grande. É um cara que não é rejeitado, que cada vez mais vai sendo conhecido, né, vai sendo propositivo, e ele pode pegar votos úteis da Marina, do Haddad, do Alckmin, e ainda trazer o restante, ou pelo menos uma parte desse eleitorado que está indeciso, certo? Então o caminho é muito promissor. Vai ser voto a voto ali com o Haddad, mas eu estou confiante. Acho que vai dar certo sim. Certo? É isso. Bom, os próximos passos, os próximos desdobramentos. Daqui a pouco o PT finalmente deve anunciar o Fernando Haddad, né, como substituto do Lula. Isso a gente já sabe há 2 anos, e embora os petistas ficam com essa conversa fiada de que o Haddad, o povo ainda não sabe que ele é o candidato e ele vai crescer muito mais. Isso é conversa fiada, conversa fiada. Mas enfim, vão oficializar, né, o Haddad como candidato do Lula e do PT, e agora nós vamos para disputas de votos, né? Da minha parte, eu não vou atacar de forma vil, né, isso eu deixo para a direita, eu vou só mostrar as incoerências do próprio Haddad e do PT. Enfim, a gente vai fazer uma disputa de votos, certo? Mais ou menos semelhante com o 89, mas enfim, espero que o final seja outro, né? Porque foi terrível aquele de 29 anos atrás. Bom, e é isso. Vamos ver o potencial de transferência do Lula. É muito arriscado, porque vão ter aí menos de um mês para conseguir transferir uma parte expressiva desse eleitorado para o Haddad, que não é um cara tão conhecido assim, sobretudo lá do Nordeste, que é o principal reduto petista. Soma-se a isso a questão que eu falei agora há pouco, né, que ele tem a peste de derrotado, ele perdeu no primeiro turno pro Dória. É um cara que é da elite uspiana, né, elite ali paulistana, ou seja, não tem tanta identificação com o povão, como o Lula tem. Outra coisa que me chama atenção é no histórico, né, dessas transferências do Lula. Por exemplo, em 2010 e 2014, o Lula fazendo campanha, subindo em palanque, gravando muitos vídeos, custou a eleger a Dilma em segundo turno. Agora imagina nessa situação que ele está preso, que ele não pode gravar vídeo inédito e tão pouco subir em palanque. Imaginem só. Vocês acham que o Haddad consegue pegar ali 2/3 para ir para o segundo turno e vencer as eleições? Eu duvido muito. E o Ciro não precisa desses 2/3. O Ciro precisa basicamente a mais de 1/3 desse eleitorado lulista para ir para o segundo turno e vencer as eleições. O Ciro, se for para o segundo turno, segundo ou não, em primeiro ou segundo, ele ganha as eleições. Seja contra quem for, seja contra o Bolsonaro, que é o mais provável, seja contra o Alckmin, seja contra a Marina. É muito improvável que tenha um segundo turno Ciro e Haddad. Seria o ideal, seria bem propositivo e o Ciro ganharia, obviamente. Mas é isso, eu acredito que o segundo turno deva ficar entre Ciro e Bolsonaro agora. Eu achava que era Ciro e Alckmin, mas agora eu realmente mudo de opinião.
Haja visto aí a estratificação dos últimos resultados. O Bolsonaro já está com o eleitorado cristalizado ali por volta de 20%. E o Ciro já está ali com, digamos, metade disso. Já o Haddad não. Esses votos não são do Haddad, esses votos são do Lula e do PT. Enfim, vamos ver os desdobramentos vindouros. É isso. O que eu tinha para falar essa semana era exatamente isso. Se você curtiu, compartilha com a galera aí, continue seguindo a gente aqui no Facebook, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, no YouTube e aguarde pelo próximo vídeo de análise. É isso. Valeu!